Capítulo 2 Sinais de que Cristo voltará em breve. A grande profecia de Nosso Senhor. Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento, e a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. No Monte das Oliveiras, Cristo enumerou os juízos terríveis que devem preceder sua volta. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Embora essas profecias tenham se cumprido de forma parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Sinais nos céus. Segundo Cristo, no fim da grande perseguição papal, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida, cairiam as estrelas do céu. E ele disse ainda: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Cristo deu sinais de sua vinda. Declarou que podemos reconhecer quando isso estiver para ocorrer. Sinais na terra. Ele disse a respeito dos que veriam esses acontecimentos. Jesus declarou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Os que contemplam esses prenúncios de sua vinda, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esses sinais já apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está bem próxima. Devem saber que está próximo, às portas. As nações estão agitadas. Tempos preocupantes estão diante de nós. O coração das pessoas está aterrorizado pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não tenham medo. Uma história estranha e significativa está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. Falsos profetas. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aparecerão falsos profetas enganando o povo, e levando grande número ao deserto. Mágicos e curandeiros, alegando o poder de operar milagres, atraíram o povo e o conduziram para a solidão das montanhas. Mas essa profecia foi dada também para os últimos dias. Esse sinal é um indicativo do segundo advento de Cristo. Encontraremos falsas alegações. Surgirão falsos profetas. Haverá sonhos e visões falsificados. Porém, preguemos a palavra. Não nos desviemos da voz de Deus em sua palavra. Tenho recebido a revelação de que muitos reivindicarão estar sendo ensinados por Deus de modo especial e tentarão conduzir outros, e a partir de pressupostos errados de missão, empreenderão uma obra que Deus nunca confiou a eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor, para que possa compreender individualmente a vontade dele. Experiência com um falso profeta. Ontem à noite, um jovem que nenhum de nós conhecia, mas alegando ser um irmão de Victoria, estado da Austrália, veio nos visitar e disse que queria tratar de algo com a irmã White. Como era tarde, falei que não podia conversar com ele naquele momento. No entanto, nós o convidamos a permanecer conosco durante a noite e a tomar o desjejum. Após o nosso costumeiro culto matinal,
Ao estarmos prestes a nos dirigir a nossas várias ocupações, aquele rapaz se levantou e, com um gesto autoritário, pediu que nos sentássemos. Ele disse: "Vocês têm hinários? Cantaremos um hino e então lhes transmitirei uma mensagem." Eu disse: "Se tem uma mensagem, transmita-a sem demora, pois estamos com muita pressa de remeter a correspondência para os Estados Unidos, e não temos tempo a perder." Ele começou então a ler alguma coisa que havia escrito, declarando, entre outras coisas, que já havia começado o julgamento dos vivos. Prestei atenção enquanto ele prosseguia e, por fim, disse: "Meu irmão, você mostra que está com a mente confusa. Exponha claramente como a sua mensagem se refere a nós. Por favor, diga de uma vez. Você está muito tenso e compreende mal o seu trabalho. Grande parte do que disse está de acordo com a Bíblia, e cremos em cada uma dessas palavras. Mas você está extremamente agitado. Por favor, diga o que tem para nós." Em seguida, ele disse que deveríamos encaixotar as coisas e nos mudar imediatamente para Battle Creek. Perguntei por que razão, e ele respondeu: "Para transmitir esta mensagem de que começou o julgamento dos vivos." Então eu disse: "A obra que o Senhor nos deu para fazer ainda não está terminada. Quando nossa obra aqui estiver concluída, teremos certeza de que o Senhor nos fará saber que chegou a ocasião de nos mudarmos para Battle Creek, em vez de lhe mostrar qual é o nosso dever." Deixei que o irmão Starr continuasse falando com ele, enquanto eu reassumia o meu trabalho de escrever. Ele disse ao irmão Starr que quando a irmã White lhe falou tão bondosamente, mas com tanta autoridade, começou a ver que cometera um erro, e que as impressões que o haviam incitado tão vigorosamente não eram coerentes ou razoáveis. Embora nossa família fosse grande, compondo-se de 10 membros, além de 3 visitantes, decidimos deixar que aquele jovem ficasse conosco durante algum tempo. Não poderíamos permitir que ele fosse falar com pessoas que o tratassem asperamente e o condenassem. Nem desejávamos que repetisse suas revelações. Queríamos que permanecesse por um pouco de tempo para que pudéssemos nos relacionar com ele e, se possível, conduzi-lo a caminhos seguros. Glutonaria e falta de autocontrole. A glutonaria e a falta de autocontrole constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que cedam à gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornaram-se o propósito de vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa com grande realismo a condição para a qual caminha rapidamente a sociedade moderna. Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. A humanidade está entregue à transigência egoísta. O comer e o beber são levados a excessos. As pessoas estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que as deixam transtornadas. Atos de violência. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se apaixonado por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio estavam na ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar os constantes movimentos sob o comando de Satanás.
Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instigando as pessoas a cometer atos de violência. A perversidade e crueldade dos seres humanos alcançarão tal magnitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade, e precisamos nos preparar para sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Serão mais e mais frequentes os desastres em estradas de ferro. Confusão, colisões e mortes sem tempo para preveni-las ocorrerão nas grandes rotas de viagem. O fim está perto. A graça está para terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. A guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Grandes bolas de fogo. Na última sexta-feira, pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em minha casa. Das janelas eu podia avistar um incêndio terrível. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: vocês sabiam. Então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Terremotos e inundações. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder, e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. Só temos que olhar para Johnston, Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo destruísse totalmente aquela cidade. E esse tipo de incidente será mais comum até o fim da história terrestre. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Esses elementos, quando liberados, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses, às custas da fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está próximo. Chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra firme, e no outro momento ela pode desaparecer de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra,
será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu unindo-se ao fogo na terra farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre povoados e cidades. Massas derretidas de rochas, lançadas na água pela agitação das coisas ocultas na terra, farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Crimes, fomes e epidemias. Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver nossa vida atual e a eterna. E na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica mais sujeito a epidemias. Essas coisas são resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo respingadas sobre a terra, e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. A fome aumentará. Epidemias levarão milhares de vidas. Perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será negado a todos os que continuam desrespeitando seus mandamentos. Os relatos de negociações corruptas, homicídios e crimes de toda a espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando algo tão comum que não afeta mais os sentimentos como em tempos passados. O desígnio de Deus nas calamidades. O que significam as terríveis calamidades no mar, embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso? O que significam os acidentes terrestres, fogo consumindo as riquezas que homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres? O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei, violam seu concerto e transgridem o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso falso. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais luxuosos, como por um sopro de fogo do céu. Esses juízos não despertarão os que se dizem cristãos? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Por meio de atuações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vida e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são eventos incomuns da natureza, desorganizada e desgovernada, inteiramente fora do controle do ser humano. Mas em todas elas, se pode ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e as mulheres para que sintam o perigo. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. O mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações
e os negócios de sua igreja. Essas representações simbólicas, as serpentes abrasadoras no deserto, têm dupla finalidade. Delas, o povo de Deus não somente aprende que as forças físicas da Terra estão sob o controle do Criador, mas também que os movimentos religiosos das nações se acham sob o domínio dele. Isso é especialmente verdade com relação à imposição da observância do domingo. Na grande obra do fim dos tempos, nos defrontaremos com situações espantosas, com as quais não saberemos lidar, mas não nos esqueçamos de que os três grandes poderes do céu estão atuando, que a mão divina está ao leme, e Deus fará cumprir seus desígnios. Assim como aquelas rodas complicadas estavam sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado desenrolar dos acontecimentos está sob a direção divina. Por entre os conflitos e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e da proeza do ser humano. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, atrás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, do poder e dos desejos humanos, os agentes do todo misericordioso, executando, paciente e silenciosamente, os conselhos de sua vontade. A consideração do céu pela terra. Poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição a respeito do grande conflito. Foi intuito dele não somente conter a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza dessa rebeldia. Os santos habitantes de outros mundos observavam com o mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolavam na Terra. Deus tem a afeição e a aprovação do universo inteiro, enquanto, passo a passo, seu grande plano avança para o cumprimento completo. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do ser humano, não somente tornou o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo, justificou a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Todo o universo está observando, com inexprimível interesse, as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo.